Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 14 de abril. Por maioria, plenário do Supremo confirma a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso e determinou a instalação da CPI da pandemia no Senado. A Corte referendou o entendimento de que, preenchidos os requisitos constitucionais, não cabe a possibilidade de omissão ou análise de conveniência política por parte da presidência da Casa Legislativa. Este é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. O Supremo começa a julgar recursos contra a decisão que anulou condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Operação Spoofing. Ministro Ricardo Lewandowski determina que Justiça Federal envie perícias de mensagens apreendidas com hackers ao STF. Ministro Marco Aurélio manda governo federal reintegrar quase 13 mil famílias excluídas do Bolsa Família. O Supremo Tribunal Federal confirmou em sessão plenária nesta quarta-feira a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao Senado a implantação da CPI da pandemia. Os ministros analisaram o referendo de medida liminar concedida no mandado de segurança, ajuizado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, contra o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. A alegação feita ao Supremo é que depois de 2 meses, desde a apresentação de requerimento assinado por mais de 1/3 dos membros do Senado, não houve a adoção de qualquer medida para a abertura da CPI. Na quinta-feira da semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a instalação da CPI da pandemia no Senado. Ele destacou que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento reiterado de que comissão parlamentar de inquérito deve ser instalada se requisitos previstos na Constituição forem cumpridos. O ministro também decidiu levar o tema ao plenário. Como regra geral, decisões políticas devem ser tomadas por quem tem voto. Todavia, nesse mandado de segurança, o que está em jogo não são decisões políticas, mas o cumprimento da Constituição. E o que se discute, como já ressaltado, é o direito das minorias parlamentares de fiscalizarem o poder público, no caso específico, diante de uma pandemia que já consumiu 360 mil vidas apenas no Brasil. Tanto aqui estão em jogo direitos constitucionais dos parlamentares e outros direitos constitucionais relevantes, como a vida e a saúde. O ministro Marco Aurélio entendeu que não cabia referendo em mandado de segurança, uma vez que a decisão já havia sido cumprida com a instalação da CPI nessa terça-feira. Não me cabe referendar ou deixar de referendar uma liminar que, ante o noticiado pela imprensa, já surtiu efeitos, porque o presidente do Senado retirou da gaveta e não devia ter colocado na gaveta, segundo o ministro relator, e todos nós pensamos assim, uma proposta da minoria para a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Por maioria, o plenário confirmou a decisão do ministro Barroso e manteve a instalação da CPI. Na mesma sessão plenária, os ministros começaram a julgar os recursos do Ministério Público Federal e da defesa do ex-presidente Lula contra a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que anulou todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba nas ações penais contra Lula e determinou o envio dos autos para a Justiça Federal do DF. No primeiro recurso analisado, a maioria dos ministros decidiu que cabe ao plenário julgar anulações das condenações de Lula. O recurso do Ministério Público Federal pede que o plenário reconheça a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba e preserve todos os atos processuais, inclusive as condenações de Lula. Já a defesa do ex-presidente alega que cabe à segunda turma julgar a ação e não ao plenário do STF. Os ministros começaram o julgamento pelo pedido dos advogados do ex-presidente. Se a competência para julgar os recursos é do plenário,
ou da turma. O ministro Edson Fachin citou precedentes de casos julgados em turmas que foram parar no Tribunal Pleno. De acordo com Fachin, a Constituição atribui legitimidade à prestação jurisdicional sobre quaisquer causas inseridas na competência do STF. Não há falar em preclusão do tema, nem em violação à boa-fé objetiva ou carência de fundamentação, conforme extraio, pelo menos em meu modo de ver, do precedente da lavra da eminente ministra Carmen Lúcia, no voto proferido por ocasião do julgamento da extradição 1574 em sede de embargos de declaração. Destaco ainda que a afetação do julgamento de feitos ao plenário difere do objeto de deliberação pela segunda turma deste tribunal nos autos da questão de ordem da ação penal 618 a afastar a aplicabilidade ao caso do precedente ali firmado. Na minha compreensão, a regularidade, portanto, é regular a afetação ao plenário desse Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski abriu divergência. Houve uma decisão monocrática proferida pelo relator, ministro Edson Fachin, a primeira delas nesse caso, que, além de conceder a ordem, revogou a decisão que havia submetido o habeas corpus ao plenário da Corte. Ou seja, há uma primeira decisão em que devolveu a jurisdição para a segunda turma. Para além da ausência de fundamentação adequada, eis que não foram expostas as razões modificativas para a reafetação ao plenário, diferentemente do que ocorre com o julgamento do habeas corpus, os citados dispositivos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal não autorizam a afetação de recursos interpostos contra a decisão monocrática do relator ao plenário. Por maioria, o plenário seguiu o entendimento do relator. A Corte, por maioria, negou provimento ao agravo, que se voltava contra a afetação do recurso ao plenário, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou que a 10ª Vara Federal de Brasília, 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, envie para a Suprema Corte uma série de documentos sobre as perícias feitas na Operação Spoofing. Nós vamos ver os detalhes agora com a repórter Viviane Novaes. A Operação Spoofing investiga a invasão de hackers em celulares de autoridades, como o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e integrantes da extinta Força-Tarefa da Lava Jato, como o procurador da República, Deltan Dallagnol. A 10ª Vara Federal Criminal de Brasília é a responsável pela ação penal sobre a operação. O ministro Ricardo Lewandowski deu prazo de 5 dias para que a vara mande para o Supremo a cópia das perícias feitas em cada uma das mídias apreendidas com hackers e com terceiros. São celulares, tablets e notebooks, por exemplo. O ministro também pediu cópias do relatório final do delegado da Polícia Federal que comandou o inquérito policial e da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal nos autos da Operação Spoofing. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu prazo de 48 horas para que a defesa do deputado federal Daniel Silveira esclareça o motivo e as circunstâncias da entrevista prestada sem autorização judicial à Folha de São Paulo. O impedimento está entre as medidas cautelares determinadas pelo ministro do Supremo em 14 de março, quando converteu a prisão em flagrante do parlamentar em domiciliar. A entrevista foi publicada pelo jornal ontem. Daniel Silveira foi preso após divulgar vídeo no qual ofendia e ameaçava ministros do STF e defendia medidas antidemocráticas contra a Corte. E veja a seguir, ministro Marco Aurélio determina reintegração de beneficiários excluídos do Bolsa Família durante a pandemia. Voltamos já. A Constituição Federal de 88, ela tem foco na democracia e nos pressupostos de liberdade e igualdade social que também fundamentam o Estado democrático de direito e faz parte também dos anseios do povo brasileiro.
O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União reintegre as famílias excluídas do Bolsa Família durante a pandemia. Em petição apresentada ao Supremo, o governo da Bahia informou que houve redução de 12.706 inscritos no programa no estado, enquanto, no mesmo período, houve aumento de contemplados nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A União, por sua vez, argumentou que os desligamentos estão relacionados a fraudes e à suspensão temporária do benefício. Para Marco Aurélio, o governo federal descumpriu a decisão do STF, que proíbe cortes no programa enquanto durar a crise sanitária causada pela Covid-19. Ao atender o pedido do governo baiano, o ministro destacou ainda que os estados do Nordeste concentram o maior número de pessoas em situação de pobreza e que a concessão do benefício a outras regiões sinaliza tratamento discriminatório vedado pela Constituição Federal. A reintegração das famílias deve ocorrer no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$100 mil. O Supremo autorizou a Assembleia Legislativa de Roraima a remanejar verba para ajudar o Tribunal de Contas do Estado a pagar despesas com pessoal. A decisão foi unânime, seguindo o entendimento do relator, o ministro Alexandre de Moraes. A redistribuição da verba de pagamento de despesas com pessoal da Assembleia Legislativa de Roraima para o Tribunal de Contas do Estado poderá ser feita se o tribunal comprovar dificuldade financeira para manter suas atividades. O ministro Alexandre de Moraes observou também que em 1988 o Brasil passou a ter 3 novos estados, Tocantins, Amapá e Roraima, e que a verba prevista para o Tribunal de Contas de Roraima é menor que a destinada para os outros 2, significando que pode estar desproporcional às reais necessidades do Tribunal de Contas de Roraima. Sendo assim, o plenário autorizou a transferência de verba entre os órgãos do Estado, mediante necessidade comprovada e ainda seguindo limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Na falta de mandado judicial, o Estado deve demonstrar, por meio de registro escrito, de gravação audiovisual e indicação de testemunha, o consentimento expresso de morador para a entrada da polícia em residência. O entendimento é da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao conceder um habeas corpus de forma unânime, a 5ª Turma do STJ unificou a orientação entre as turmas penais e declarou a ilegalidade de provas obtidas por policiais que, segundo os moradores, ingressaram na residência sem consentimento em investigação sobre tráfico de drogas. A decisão teve base no precedente firmado pela 6ª Turma do Tribunal, que estabeleceu prazo de 1 ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e demais providências necessárias para evitar situações ilícitas, além da anulação das provas colhidas na investigação. Em razão de denúncia anônima de tráfico, um casal foi abordado pela polícia em local público, sendo submetido à revista. Como não foi encontrado nada ilegal, o casal foi conduzido até a casa onde morava e, após suposta autorização, os policiais entraram no imóvel e descobriram 110 gramas de cocaína e 43 gramas de maconha. De acordo com a defesa, não houve consentimento para a revista domiciliar. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu o argumento de que houve autorização dos moradores e considerou legal a busca domiciliar sem a apresentação de mandado judicial em razão da natureza permanente do delito de tráfico de drogas. No voto, o relator do habeas corpus na 5ª Turma, ministro Ribeiro Dantas, afirmou que, no caso de confronto entre a versão policial e a do morador sobre o suposto consentimento, considerando as situações de constrangimento ilegal que costumeiramente ocorrem contra a população mais pobre, essa dúvida não pode ser resolvida em favor do Estado. O ministro citou precedentes do STJ e pontuou que a justa causa para a realização de busca domiciliar deve levar em conta algumas situações, como o monitoramento prévio do local para se constatar movimentação atípica de pessoas e a suspeita de venda de drogas na residência. A turma também entendeu que, na hipótese de estar ocorrendo crime no local, o que permitiria o ingresso sem autorização do morador nem ordem judicial, os agentes também devem comprovar essa situação excepcional. E para a 2ª Turma do STJ, o segurado pode continuar trabalhando enquanto aguarda a decisão judicial sobre a concessão de aposentadoria especial. Os ministros da 2ª Turma do STJ reconheceram o direito à aposentadoria especial de um guarda municipal que permaneceu em atividade enquanto aguardava a decisão judicial sobre a concessão do benefício.
Com isso, o colegiado reformou o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que apesar de reconhecer o direito de averbação do tempo especial entre abril de 1995 e julho de 2015, condicionou a solicitação e o recebimento da aposentadoria especial ao prévio desligamento da atividade. Em recurso especial no STJ, o segurado afirmou que, em razão do indeferimento do requerimento administrativo de aposentadoria, ajuizou um mandado de segurança para obter o benefício, mas continuou exercendo a atividade até o desfecho do processo judicial, por ser a sua única fonte de renda. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Mauro Campbell Marques, ponderou não ser possível condicionar o direito à aposentadoria especial ao prévio desligamento da atividade, porque dessa forma seria imposta ao segurado, antes da concessão definitiva do benefício substitutivo da renda, uma penalidade, que seria a ausência de algo que lhe garantisse a sobrevivência. Durante o voto, o ministro acrescentou que a vedação legal faz menção ao aposentado, categoria na qual o segurado não se encontra antes da concessão definitiva do benefício, o que reforça a conclusão de que a proibição não pode ser estendida a quem não está ainda em gozo da aposentadoria. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, terá que conceder prazo para que a instituição pague despesas de recurso, após não conseguir provar incapacidade econômica. A decisão é da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O recurso apresentado ao TRT foi considerado deserto, sem preparo adequado e sem condições de ser examinado, porque a instituição não recolheu despesas processuais, esperando obter a gratuidade da justiça. O TRT esclareceu que a justiça gratuita pode ser aplicada à pessoa jurídica, desde que comprovada a incapacidade econômica, o que no caso concreto não ocorreu. A associação também não comprovou ser uma entidade filantrópica ou beneficente para justificar a isenção. O caso chegou ao TST. O ministro Alexandre Ramos, relator do processo, destacou que, ao decretar a deserção sem conceder o prazo, o TRT contrariou a orientação jurisprudencial 269 do TST. Assim, a turma decidiu afastar a deserção e determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que conceda prazo para que a instituição efetue o preparo recursal. A decisão foi unânime. O cronograma da Jornada de Direito Eleitoral, uma iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, foi alterado. As propostas de enunciados que foram apresentadas de 4 de fevereiro a 22 de março de 2021 estão em fase de avaliação até 19 de abril. A comunicação dos resultados será ainda neste mês, no dia 24. As ideias e compreensões sobre o tema vão contribuir com o trabalho de toda a comunidade jurídica. Mais informações podem ser consultadas no site da Escola Judiciária Eleitoral. E no próximo bloco, o Ministério Público Federal processa ex-ministro da Saúde e secretário de Saúde do Amazonas por responsabilidade na crise de oxigênio no estado. Em instantes. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e que, se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros, e, portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. O Ministério Público Federal apresentou uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o secretário estadual de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, por crise no oxigênio no estado. Eles são acusados de omissão pela falta do insumo e o aumento no número de mortes por Covid-19 durante a chamada segunda onda da pandemia. Na ação apresentada à Justiça Federal no Amazonas, os procuradores afirmam que houve irregularidades por parte de representantes do Ministério da Saúde quando promoveram em Manaus o chamado tratamento precoce para a Covid em meio à grave crise no sistema de saúde com medicamentos de eficácia não comprovada.
E o Ministério Público Federal pediu à Justiça para que seja declarado uso capião dos imóveis possuídos por 4 comunidades ciganas em Sousa, na Paraíba. Há mais de 30 anos, 522 famílias da etnia Calon se estabeleceram no município de Sousa, que fica a 432 quilômetros da capital da Paraíba. Atualmente, a população do local é de cerca de 2.000 pessoas, a maior comunidade cigana fixada geograficamente no Nordeste brasileiro. A ação, movida pelo Ministério Público Federal, pede o uso capião coletivo das moradias dessas famílias, localizadas em uma área de mais de 171 mil metros quadrados. A regularização fundiária assegura o direito à moradia digna e promove melhoria de qualidade de vida. A 16ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais aceitou os argumentos da Advocacia Geral da União para confirmar a validade de cobranças feitas à operadora de saúde em contratos pós-pagos para ressarcimento ao SUS. A Unimed BH havia entrado com ação questionando a cobrança por entender que essa modalidade não é classificada como plano de saúde. A reportagem é de Larissa Graciano. Toda vez que a ANS identifique suas bases de dados que o Sistema Público de Saúde realizou um atendimento para uma pessoa que possui plano de saúde privado, faz essa cobrança para compensar o SUS e também para evitar o enriquecimento ilícito das operadoras de saúde, já que elas possuem receita para realizar esse atendimento e o beneficiário ou os seus dependentes vão para o Sistema Público de Saúde, onerando assim o SUS. A AGU representou a ANS na ação, afirmou que é responsabilidade da agência reguladora a identificação e a consequente cobrança dos planos de saúde em caso do uso do SUS por pessoas que possuem plano privado de saúde. A Advocacia Geral esclareceu ainda que, nesse caso de contratos de custo operacional, a ANS não faz a cobrança, já que não se trata de plano de saúde. Ocorre que, muitas vezes, o contrato só tem o nome de custo operacional, mas quando é analisado de perto, percebe-se que se trata de um plano de saúde. Nesses casos, por lei, é obrigatória a compensação ao Sistema Público de Saúde. Por isso, a AGU defendeu que os casos devem ser analisados individualmente. Dentro de cada atendimento, você tem que ser verificado como é o contrato daquele beneficiário com a operadora. Então, essa análise casuística, ela não pode ser retirada da agência reguladora. Ela tem que ser verificada em cada caso de atendimento para que se verifique se efetivamente é um contrato de custo operacional ou não. A Justiça acatou os argumentos da AGU, afirmou que existe jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que não é necessário ressarcir o SUS apenas nos casos de ex-usuários de plano de saúde ou quando o contrato não cobre o procedimento. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.